Neste momento, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 77, do versículo 1 ao 14, que diz: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança aos anos que passaram. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito percruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não toma ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para com as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido a sua misericórdia? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por estar aqui, ó Pai, na tua presença, te honrando, te glorificando e te rendendo graças. Obrigado pela tua palavra, que é viva, nos alimenta, é bússola para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos aplicá-la, ó Deus, em nossos corações. Abre os nossos ouvidos para estar atento a ouvir a tua voz, ó Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Ó Pai, usa os meus lábios para honrar e glorificar o teu nome, ó Pai. Que não venha de mim, ó Pai. Que toda honra e toda glória seja para o Senhor. Aleluia, amém. Esse salmo que eu acabei de ler aqui, ele relata o sofrimento do salmista. Ele abre seu coração ao Senhor em oração. Ele entrega ao Senhor com toda sinceridade o que está no seu íntimo. No verso 1 e 2, ele descreve que está passando por um momento de angústia e que ele clama ao Senhor. O que é clamar? É pedir em alta voz. Não é simplesmente um pedir. Clamar é algo que a gente faz com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. E ele diz que está passando por um momento de angústia. Angústia é um estado de sofrimento profundo. A gente, quando está em angústia, a gente sente uma dor na alma, né? A gente está num momento turbulento, onde a gente não se sente em paz. Esse é um momento de angústia. E aqui o salmista, ele diz que está sentindo, né, esta angústia. Ele diz: elevo a minha voz e clamo no dia da minha angústia. Então, quem é de nós que nunca passou por um momento de angústia? Quem é que nunca passou por um momento onde a gente sentiu uma grande dor na alma e clamou ao Senhor, né? Então, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. O salmista aqui era um homem de Deus que
e também estava passando por esse momento de adversidade, né? Então, o que pode ser, né, a causa, né, da angústia? Pode ser várias, né? Cada um, né, que passa por um momento assim, né, tem seus motivos diferentes. Mas Deus é aquele que tudo pode. Temos que confiar no Senhor verdadeiramente, né? Então, a gente pode estar passando por um momento de angústia porque a gente está se questionando por algo do passado, por alguma ferida do passado, por falta de perdão, por medo, né? Estamos vivenciando essa pandemia, então tem nos dado medo, é normal, mas que esse medo ele não venha se tornar em uma angústia, em algo mais profundo, né? Que possamos se chegar ao Senhor, né? E no final do verso, o salmista, ele fala, no final do verso 2, ele diz assim: a minha alma recusa-se a ser consolada. Aí você fica pensando, como é que o salmista, ele clama ao Senhor por misericórdia, clama ao Senhor no dia da sua angústia e sua alma recusa ser consolada? É uma contradição, né? Mas vamos pensar dessa maneira. Digamos que eu estou me sentindo doente, estou me sentindo mal e eu procuro ao médico, chego ao médico, falo o que eu estou sentindo e o médico ele vai me receitar um medicamento. E eu, saindo de lá, eu tenho duas decisões a tomar. Ou eu compro o medicamento para ser sarada, ou eu recuso o remédio e continuo doente. Então, o salmista, ele buscou o Senhor, buscou quem poderia o sarar, porém a sua alma recusava esse remédio. Aí eu te pergunto, tu tens procurado o remédio na fonte do Senhor, que é saúde e vida eterna? Onde tu tens procurado consolar a tua alma? Quem você tem buscado no dia da angústia? Seja sincero, como o salmista foi com o Senhor. Ele está pronto a lhe ouvir, né? Então, o salmista, ele diz que sua alma rejeita a ser consolada. E ele começa a questionar, né? A questionar se Deus estava o ouvindo. Se Deus se preocupava com ele nesse momento que ele estava sentindo essa profunda dor. Então, será que nós, quando buscamos ao Senhor, estamos usando de sinceridade? Porque Deus conhece a nossa oração, Ele conhece o nosso íntimo, que possamos, se chegar ao Senhor, abrir os nossos corações com sinceridade. Se estamos sentindo uma dor, uma angústia, passando por uma dificuldade, conversa com o Senhor. Ele é o teu amigo fiel, que não falha. Ele está pronto para lhe ouvir e para lhe atender. Abra o seu coração, abra assim o seu íntimo, seja sincero. Ele é um pai amoroso. Se pararmos para pensar, uma criancinha de colo que é dependente do seu pai, por acaso ela se preocupa com o dia de amanhã? Será que ela questiona o seu pai sobre o alimento? Será que ela pergunta: pai, você vai me alimentar hoje? À noite, quando eu sentir frio, o senhor vai me agasalhar? Não. Ela confia plenamente no seu pai, porque ela sabe que ele é um pai cuidadoso. Então temos um pai cuidadoso, um pai que nos ama, que não vai deixar que a gente pereça. Então, não se preocupe, converse com o papai do céu, que ele está pronto para lhe ouvir e lhe atender.
No verso 4, ele pregar os olhos, que ele está perdendo até o sono. Muitas vezes, chegamos a realmente perder o sono. Temos passado por momentos que tem nos tirado a vontade de comer, nos tirado a vontade de viver, tirado o nosso ânimo, tirado a nossa confiança. E assim o salmista também passou por essa situação. Ele não estava conseguindo dormir, perturbado. Então, busque ao Senhor, que Ele está pronto para lhe ouvir. Ele é todo poderoso. E ele começa a indagar o Senhor. No verso 5 e 6, ele diz assim: penso nos dias de outrora, indago o meu íntimo. Precisamos olhar para o nosso íntimo, precisamos analisar, precisamos perdoar, liberar perdão, porque Deus só pode nos transformar, Ele pode agir em nossas vidas a partir do momento que a gente retirar a pedra da incredulidade, a pedra da indiferença, que não sejamos orgulhosos, que precisamos chegar ao Senhor com sinceridade. Ele conhece o nosso coração e Ele está pronto a nos receber, Então, que possamos pensar no passado, mas que possamos confiar no Senhor, porque em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se tem algo que te condena, se tem algo que te acusa, confessa ao Senhor de todo o coração, que Ele vai te perdoar, e você vai poder se sentir livre desse peso, porque o Senhor é aquele que está pronto para carregar os nossos fardos. Basta a gente dar o passo, entregar as nossas vidas a Ele, confessar os nossos pecados, e Ele nos ajudará. Em Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Então a palavra é confiança. Confia no Senhor. Ele quer te libertar. Ele quer tirar essa angústia, Ele quer tirar essa dor que está no teu peito. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que abrir a porta, porque Ele bate a porta. Mas você tem que abrir a porta do teu coração para que Ele entre e Ele faça morada. Quando Ele entrar no teu coração, que você confessar aquilo que te aflige, aquilo que te machuca, e confiar no Senhor, não da boca para fora, porque muitas vezes a gente diz assim: Deus está no controle de tudo, Ele está no controle da minha vida. Quando a gente compra um presente para alguém e a gente vai entregar, será que você não está indagando ao Senhor? Quantas vezes eu também não já indaguei? Olhei para o meu irmão e pensei: mas Senhor, por que ele é tão abençoado? Por que ele recebe e eu não? E esquecemos que Deus tem nos dado tanto, se estamos aqui, se estamos vivos, é porque o Senhor tem derramado da sua misericórdia para conosco, porque nós não merecemos nada. Se a gente recebe o nosso alimento, se a gente está aqui respirando esse ar sem precisar da ajuda de um aparelho, é bênção, é dádiva dada por Deus. Quantos estão nos leitos dos hospitais? Quantos estão aprisionados por tantas outras coisas do mundo? E a gente estamos livres, a gente conhece esse Deus verdadeiro e não vive das bênçãos que Ele tem para nós. Que possamos, ao invés de começar a indagar ao Senhor, de começar a questionar o seu amor, que possamos confiar. Ele nos amou de uma tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Quem faria isso? Eu não teria coragem de entregar o meu filho para salvar outras pessoas. Eu não teria coragem. Então, que amor é esse? Que amor é esse?
que nos resgatou, que nos livrou do pecado e da perdição. E a gente pode dizer com convicção que temos a vida eterna. Basta aceitar de todo o coração e você terá a vida eterna. Do que vale ganhar, desfrutar as coisas que o mundo oferece e perder uma vida eterna? Não vale a pena, não vale a pena. Não pereça com essa dor e essa angústia que está no teu peito. Entrega ao Senhor, que Ele tem uma vida para você, leve, sem fardo, sem culpa. Ele tem para você. Basta você crer. Creia tão somente que Deus é o que pode fazer por você. Ele não mudou. Mas o salmista, ele começa a recordar, no verso 10 a 13, ele começa a recordar das maravilhas do Senhor. Depois dele ter passado por todo um processo de indagação, por ter passado por um processo de questionamento, mas ele usa de sinceridade com o Senhor. Ele abre o seu coração para falar do que lhe angustia, as suas dúvidas, os seus medos, e Deus o escuta, porque ele está abrindo o seu coração com sinceridade. E ele começa a recordar das maravilhas que o Senhor operou no passado. Deus não mudou. Quem mudou foi os homens. Muitas vezes as pessoas questionam: Deus operava tantas maravilhas, Ele curava cego, Ele fazia coxo andar. Ele continua fazendo muito, muito mais. Continua fazendo, Ele é o mesmo, creia. O Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Creia tão somente que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o que para a gente parece impossível. No verso 14 diz assim: que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não existe ninguém, nenhum Deus tão grande como o nosso Deus, que tudo pode. Eu estava lendo uma devocional, aqueles pão diários, e eu achei muito interessante uma reflexão que dizia que uma jovem, todo dia ela se acordava, ia à janela do seu apartamento e via as árvores que eram plantadas em fileiras. Ela olhava para as que estavam perto e podia observar os detalhes. Ela via as folhas voando, e ela olhava mais à frente, e ela olhava a árvore que estava a seguir, e cada vez que a árvore ficava distante, ela via a árvore menor, mas que não era a árvore que estava pequena, era a distância que fazia ela ver aquela árvore menor. Um certo dia ela se levantou e era aquele nevoeiro, e ela não conseguia ver nenhuma árvore, mas ela sim sabia que aquelas árvores estariam lá. Assim é nas nossas vidas. Quando a gente está próximo de Deus, a gente enxerga. Mas quanto mais a gente se distancia de Deus, mais as coisas parecem pequenas, as coisas parecem tão pequenas que mal a gente consegue ver, mas não é. É a nossa distância. Elas continuam lá, exatamente do mesmo tamanho. E aquele dia de nevoeiro que impediu a jovem de ver as árvores? O que é que está impedindo de você ver o agir de Deus na tua vida? Quais são os nevoeiros da vida? O que é que você tem deixado impedir você ver e desfrutar do que Deus tem para você? Não deixe que o medo, não deixe a angústia, não deixe a depressão impedir que você veja, que você se aproxime de Deus. Creia, Ele está ali. Se você ainda não consegue ver, não consegue enxergar, creia que o nevoeiro vai passar e você vai ver
você vai contemplar de perto as maravilhas que o Senhor tem para a tua vida, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Basta a gente estar disposto a se entregar, a ser sincero, a contar as nossas fraquezas, a confessar os nossos pecados. Ele está pronto para nos perdoar e para agir nas nossas vidas. Creia, confie no Senhor, entregue teu caminho ao Senhor. Ele tudo pode. Em Tiago 4, no verso 8, parte A, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Para Ele chegar a vós, você tem que se chegar ao Senhor. Se chegue ao Senhor, que Ele se chegará a você. Ele não mudou, Ele é o mesmo. O que Ele tem para você está reservado. São presentes que o Senhor tem reservado para você. Ele está esperando o momento de te entregar. Você tem que estar preparado, porque Ele só vai te entregar e só vai me entregar quando cada um de nós estejamos preparados para receber da parte do Senhor. Então, eu agradeço a Deus por este momento, que possamos tomar esse exemplo aqui que o salmista nos deixou. É tão lindo de ver esse despojar, abrir a sua alma. Como é difícil muitas vezes a gente se abrir, até para Deus é difícil, mas que possamos tomar esse passo adiante, tomar essa decisão. Ele tudo pode fazer. Ele está de braços abertos para te receber. Se você ainda não tomou a decisão, tome essa decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Abra teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, que Ele tem o melhor. Confia no Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele pode restaurar a tua vida. Glória a Deus.